do Instituto de Educação Superior de Brasília, Procurador Federal da Advocacia Geral da União e diretor do que todos conhecem aqui como o DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo do Ministério da Economia. Senhoras e senhores, doutor André Santa Cruz. Boa tarde a todos. Tá bonita aqui a imagem, viu, Letícia? Eu tenho ido a muitos lugares falar sobre a medida provisória 881, falar sobre a agenda de desburocratização que a gente tem adotado no âmbito do Ministério da Economia, mas sem dúvida essa é a plateia o auditório mais lotado para o qual vou falar, né? Eu queria começar cumprimentando todos, fazendo isso, pedindo licença a todas as autoridades presentes para fazer esse cumprimento geral na pessoa da doutora Letícia, presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, que é uma grande parceira do DREI nessa agenda de desburocratização que estamos implementando. E fazendo essa saudação, esse cumprimento informal, vamos logo começar, vamos ao que interessa, que é falar sobre a agenda de liberdade econômica e de desburocratização que tem sido adotada pelo Ministério da Economia e que culminou na aprovação recente da medida provisória 881, né, batizada já desde o início de medida provisória na MP da Liberdade Econômica, e agora, uma vez aprovada no Congresso, vai ser convertida em lei que também já foi batizada aí pela imprensa, por todos, por nós também lá, a gente gosta do nome, a Lei da Liberdade Econômica, né? Eu sempre começo essas minhas falas sobre esse assunto respondendo a essa pergunta, que é uma pergunta recorrente, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas sobre essa diretriz que está sendo adotada no âmbito do Ministério, normalmente se pergunta para a gente, mas por que vocês estão dando tanta importância a uma agenda de liberdade econômica? Por que é tão importante, né, adotar uma política de maior liberalização, digamos assim, da economia brasileira e de desburocratização da economia brasileira, né? Para ajudar a responder essa pergunta, alguns números precisam ser informados. Alguns deles, muitos de vocês já devem conhecer, outros podem ser que não conheçam. Mas são números que envergonham, digamos assim, o nosso país, né? São números que representam a posição do Brasil nos mais importantes rankings de liberdade econômica feitos no mundo todo, né? O Brasil ocupa, por exemplo, a posição número 144 no ranking feito pelo Instituto Fraser, que é um ranking que leva em consideração os mesmos critérios. Na verdade, esses três rankings aí, eles levam em consideração basicamente os mesmos critérios, né? Facilidade de acesso a crédito, tempo de abertura e fechamento de empresas, sistema tributário, índices de corrupção, etc. Né? Registro de propriedades, enforcement dos contratos, etc. O Brasil ocupa a posição 144 entre 162 economias avaliadas. Vocês conseguem imaginar quem é que está ali brigando com o Brasil, né? São países, alguns países que estão em guerra civil há anos, são países extremamente pobres do continente africano, do continente asiático, né, ou da América do Sul. Então, assim, é muito vergonhoso para um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, estar ali
em 144 no universo de 162 países avaliados. No ranking, o famoso Índice de Liberdade Econômica, que é feito pela Fundação Heritage, o Brasil está na posição 150 entre 180 países analisados, né? Mais uma vez, ficando empatado ali com países de nenhuma expressão econômica, alguns que você só descobre que existem quando você vai ver o ranking, né? E finalmente, o mais importante talvez, ou o mais famoso, mais conhecido desses rankings, que é o relatório Doing Business, né, Fazendo Negócios do Banco Mundial, em que o Brasil melhorou bastante no último ano, isso é preciso ser dito, avançou aí mais de 20 posições, né, e hoje está na posição de número 109 entre 190 países analisados. É uma posição não tão vergonhosa quanto as outras, mas ainda assim é vergonhosa em virtude de sermos, como eu disse, uma das 10 maiores economias do mundo, né? Então esses números mostram para a gente a necessidade urgente de fazer alguma coisa para mudar esse quadro. E quando você olha para esses rankings, é importante você ter em mente de que não são simples rankings, são rankings que são utilizados pelos grandes investidores na hora deles decidirem onde é que eles colocam o dinheiro deles, né? Então isso é muito ruim para um país, isso afasta investimentos, isso afasta dinheiro que podia estar sendo colocado aqui para gerar mais emprego, etc., e acaba não sendo. Essa situação que faz o Brasil estar nessa posição, aliás, quanto ao Doing Business, só uma informação importante, o Doing Business ele é feito anualmente pelo Banco Mundial, analisando apenas as duas principais cidades do país. No caso do Brasil, analisa-se o Rio de Janeiro e São Paulo, né? No entanto, embora essa seja a metodologia básica do Banco Mundial para fazer o ranking do business, o Banco Mundial permite que países que assim o queiram contratem por fora o Banco Mundial, pagando, né, porque o relatório do business que eles fazem o que eles querem fazer, e aí analisam só duas cidades. Mas um país pode, se quiser, contratar o que eles chamam de Doing Business subnacional, em que você pede para que o Banco Mundial analise outras cidades, né? O Brasil já fez isso uma vez, em 2006, quando foi contratado do business subnacional para a avaliação de mais 13 cidades no país. Isso foi feito lá em 2013. Porque assim você consegue ter um diagnóstico mais, digamos assim, verossímil de toda a economia do país, né? Não focando apenas em duas cidades. A boa notícia existe uma secretaria especial criada nesse governo, que é a Secretaria Especial de Modernização do Estado, a SEMI, que é ligada à Presidência da República, que está em processo avançado de contratação do Doing Business subnacional esse ano. E vai ser melhor do que foi em 2006. Em vez de apenas analisar mais 13 cidades, como foi naquela época, serão avaliadas todas as capitais do país, além de 8 portos, né? Então nós teremos um retrato aí ano que vem bem mais fiel da economia brasileira, à luz dos critérios, né, da metodologia do Banco Mundial para fazer o relatório do business, né? Então esse é um ponto, é um dado importante, é uma informação importante que eu não sei se muitos de vocês já sabiam, mas a gente está aí bem avançado já para a contratação do Doing Business subnacional, né? Então teremos o Doing Business subnacional analisando todas as capitais brasileiras e mais 8 portos, o que vai ser muito bom para a gente ter um diagnóstico mais preciso da nossa situação. Esses números aí que estão mostrados nesses rankings, eles denotam a gravidade e a seriedade da nossa crise econômica. Nas palavras do próprio ministro Paulo Guedes,
a gente está no fundo do poço, né, em termos de crise econômica, e por isso medidas como a reforma da Previdência e outras reformas têm que ser tomadas, né, dentre elas a aprovação de uma lei de liberdade econômica. Nós temos, segundo estatísticas oficiais, mais de 13 milhões de desempregados, né, e estamos passando, melhor dizendo, por uma das mais graves, se não a mais grave crise de corrupção da história do nosso país, né? Não preciso dar mais detalhes a vocês, todos vocês sabem a operação que está acontecendo no Brasil há alguns anos e o quadro de corrupção que ela mostrou, que ela expôs para todo o país. Temos hoje um ex-presidente da República preso, há estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, provavelmente os últimos 500 governadores estão presos, ou já foram, né? Então, assim, a situação é muito grave, e isso, na leitura do Ministério da Economia, na leitura da equipe que hoje conduz o Ministério, tem uma causa que precisa ser combatida, que é o gigantismo do Estado brasileiro, né? Quanto maior o Estado, maior a burocracia, que nos leva àqueles números ali, né, que vai nos levar a uma crise econômica, que por sua vez vai gerar um desemprego e que também aumenta bastante os índices de corrupção. Tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, mas que eu gosto muito, que diz: quando compra e venda são reguladas por lei, né, ou seja, uma frase que quando o mercado sofre muita intervenção do Estado, a primeira coisa a ser comprada e vendida são os legisladores. Ou seja, quanto maior o Estado, quanto maior é o tamanho da máquina e mais favores o Estado pode vender, mais vai ter gente querendo comprar. Então, assim, diminuir o tamanho do Estado é também combater a corrupção. Porque se você não tem tantos favores para vender, você não vai conseguir vender. É isso o que a diminuição do Estado representa em termos de combate à corrupção também. Então, esses números demonstram a importância da adoção de uma agenda de liberdade econômica no país, para que o país deixe de ser, como dizia o saudoso ministro Hélio Beltrão. Hélio Beltrão foi ministro, no final da década de 70, de um ministério chamado Ministério da Desburocratização. Foi dessa pasta, por exemplo, que surgiram boas iniciativas legislativas que existem até hoje no Brasil, como, por exemplo, a legislação de proteção de micro e pequenas empresas, né? A criação dos juizados especiais. São medidas que remontam lá ao Ministério da Desburocratização. E o Hélio Beltrão dizia que no Brasil o empreendedor é uma ilha de iniciativa privada cercada de governo por todos os lados, né? E essa é a realidade que a gente tenta combater hoje com essa agenda de desburocratização que nós estamos tentando implementar. Todo esse quadro que foi gerado lá atrás levou à eleição desse atual governo, e aqui eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não tenho vinculação partidária nenhuma, estava até conversando com a presidente Letícia hoje. Eu ocupo um cargo técnico, né? Recebi um convite de alguém que também ocupa um cargo técnico, porque eu tenho muita admiração, e que desde o início deixou claro, a missão é desburocratizar, né? Então eu não tenho nenhum tipo de vinculação partidária, nem afinidade partidária nenhuma. Eu não voto há mais de 10 anos, por questão pessoal, mesmo decisão pessoal. Então eu fico muito à vontade para dizer isso. É inegável que a última eleição representou uma diretriz muito clara para o governo que venceu a disputa. O povo deixou muito claro que queria um governo que adotasse dois caminhos, né, em paralelo. Primeiro, combate à corrupção, e segundo, liberalização da economia brasileira. Por que eu digo isso, pessoal? Porque isso estava nos discursos pré-campanha, isso está no programa de governo, no programa oficial do governo, isso está em todas as falas do ministro Paulo Guedes, que foi anunciado meses antes da eleição acabar, né, que seria o ministro em caso de vitória. Então, não é surpresa para ninguém
a guinada liberal que nós estamos tentando implementar na economia brasileira. É algo mais do que anunciado, né? E que, penso eu, foi legitimado de forma muito clara pelas urnas, quando a população disse: eu quero esse governo e eu quero que ele implante o que ele está dizendo que ele vai implantar. Essas duas agendas estão sendo conduzidas de forma muito clara por dois ministérios. A gente vai cuidar de uma delas, que é a agenda de defesa do liberalismo econômico, conduzida pelo Ministério da Economia, né, do ministro Paulo Guedes. Antes de falar especificamente da medida provisória 881, eu vou pedir a licença para vocês para falar um pouco de algumas medidas que a gente tem adotado lá no nosso departamento, do DREI, né, Departamento de Registro Empresarial e Integração. O Pedro estava falando aqui que eu sou titular do cargo mais longo do Brasil, né? Que é o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Então, é até um paradoxo você ocupar um cargo cujo objetivo é desburocratizar e ter toda essa pompa. Mas é um cargo de fazer inveja a qualquer líder soviético da época da Guerra Fria, mas tudo bem. Enfim, lá no departamento a gente tem adotado algumas medidas que são menos conhecidas do que uma lei, uma medida provisória. Às vezes, uma instituição normativa lá nossa, a quem atua diretamente nas juntas comerciais conhece, sabe o que aconteceu. Mas então eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que medidas de menor impacto a gente está tomando lá, mas que também se inserem nessa agenda, né, de desburocratização. Aqui vou passar rápido porque é só para demonstrar que essa agenda não é também total novidade no âmbito do departamento, tá? Isso é preciso ser dito. A Letícia sabe, já está no âmbito do registro de empresa há mais tempo e sabe que desde a gestão anterior, inclusive, a gente já tinha tido avanços importantes em termos de desburocratização. A Instituição Normativa 48, que padronizou exigências, né? É claro que é uma instituição normativa que precisa ainda de mais efetividade. No Brasil tem aquela coisa da lei que pega, a lei que não pega, né? Essa é uma instituição normativa que aí não pegou totalmente, infelizmente. E eu digo isso assim, até meio triste, chateado, porque a gente vê, eu recebo muita reclamação ainda de exigências infundadas e de exigências descabidas que são feitas em processos das juntas comerciais, né? Algumas até chegam a ser risíveis. Eu recebo recebi um print há uma semana de uma exigência que a pessoa não tinha colocado ponto na abreviação LTDA, devolveu o processo. Então, assim, são coisas que quando você olha assim, dá vontade de você jogar tudo para e desistir, sabe? Porque você vê assim, uma coisa realmente. Mas não, é nessas horas que a gente tem que ter ainda mais força para lutar por desburocratização. As consultas públicas, inclusive atualmente estamos com uma instituição normativa muito importante em consulta pública, que é a instituição normativa que vai estabelecer um procedimento de fiscalização das juntas comerciais por parte do DREI. Tem muita junta comercial com raiva de mim, né, mas eu espero que eles não fiquem, porque é importante, todo órgão, principalmente o gestor público, todo órgão público tem que ser fiscalizado. E a gente tem essa prerrogativa legal na Lei 8934, que até hoje não tinha sido efetivamente exercida. Então, nós estamos criando uma ouvidoria no DREI, né? Vamos ranquear as juntas comerciais, vamos criar um mecanismo mais rápido e eficiente de reclamação para os usuários das juntas comerciais. E a revisão das suas normativas que nós estamos procedendo. Hoje o governo federal todo está procedendo a um amplo processo de revisão normativa. Eu não sei se vocês acompanharam, recentemente saiu um decreto do Poder Executivo Federal revogando, acho que a maior revogação no mesmo ato de decreto da história. Acho que foram mais de 1000 decretos que foram revogados, assim, no dia, com surpresa, o famoso revogaço. E há uma ordem do Ministério da Economia para que todos os órgãos revisem suas instituições normativas. Aliás, está para sair, eu vou dar um spoiler aqui importante, está para sair
um decreto também que vai determinar que os órgãos que não fizerem essa revisão normativa, eles vão ter um prazo para isso, e se não fizerem, todas as normas deles são tacitamente revogadas. Né? Para obrigar para que o gestor público revise, para que ele não tenha essa... Você não tem noção, pessoal, a inflação regulatória que existe no Brasil. O empreendedor brasileiro ele é obrigado a conhecer mais de 5 milhões e 500 mil normas, entre normas estaduais, municipais, federais, distritais, é um absurdo. E às vezes nem o próprio gestor, nem o próprio órgão conhece as normas dia a dia. Então é importante, vai ter que fazer uma limpa, e quem não fizer a revisão, o que é que vai acontecer? Todos os órgãos, isso vai valer para o governo federal, todos os órgãos terão que revisar suas normas e republicá-las. Né? Acho que eles entenderam, quando eles forem analisar lá, que são, já não valem mais, eles não republicam, elas serão tacitamente revogadas. Então isso vai ser importante também. Então a gente está passando por um processo de revisão das nossas instituições normativas. Nesse papel de desburocratização, as juntas comerciais têm um papel, nesse programa de desburocratização, as juntas comerciais têm um papel importantíssimo. Né? Sem as juntas, a gente não teria aprovado a IN 48, da padronização das exigências. A gente está com uma minuta de instituição normativa para refazer a tabela de preços das juntas, que foi uma demanda da FENAJU, a Federação das Juntas, que a gente acolheu, porque entendeu plausível. As juntas comerciais, por meio da FENAJU, está ajudando muito na contratação do Doing Business subnacional, aquilo que eu mencionei para vocês. E as juntas comerciais têm sido muito importantes no papel da integração dos municípios, porque as juntas comerciais são os integradores estaduais. Né? E até o subsecretário bem colocou aqui os números que o Estado do Espírito Santo tem apresentado em termos de integração. A gente precisa melhorar ainda, né? Tem, por exemplo, na parte ambiental, há 3 municípios só que ainda vão começar. Então, assim, há muito que avançar aí em termos de integração, não só em quantidade, mas também em qualidade da integração. Né? Então, é importante que as juntas comerciais continuem exercendo esse papel fundamental de integração dos municípios, né, à rede civil. Algumas entregas de 2019 que tiveram participação especial, digamos assim, do DREI. A medida provisória 876, que infelizmente foi uma medida provisória que acabou caducando, ela não foi aprovada no prazo previsto na Constituição e, portanto, ela perdeu a sua eficácia. O que é que dizia a medida provisória 876? Basicamente 2 coisas. Ela previa o registro automático de empresários individuais, EIRELI e sociedades limitadas que adotassem um instrumento padrão fixado pelo DREI, e ela permitia a declaração de autenticidade de documentos no âmbito das juntas comerciais por advogados e contadores, que foi algo que eu fiz questão de incluir no texto da medida provisória 876, quando ela estava tramitando internamente lá. Ela foi feita por nós. E a ideia era que a gente usasse o exemplo do processo judicial. Eu não sei se há muitos advogados aqui na plateia, mas vocês sabem que no âmbito do processo judicial, há muito tempo, o advogado não precisa mais autenticar documento. Ele simplesmente declara que aqueles documentos são, conferem com o original, as cópias, né? E isso vale, essa declaração vale. A gente trouxe isso para o âmbito das juntas comerciais, só que quando ele foi fazer, eu falei, não, mas veja só, nas juntas comerciais, os contadores atuam muito mais até do que os advogados. E os contadores também são uma profissão regulamentada, então tem que permitir que os contadores também possam fazer essa declaração de autenticidade. A gente colocou lá. Então a medida provisória ela tinha basicamente só isso. No entanto, quando ela começou a tramitar no Congresso, me perdoem o juridiquês aqui, mas uma medida provisória que ela vai para o Congresso, ela fica numa comissão mista. E essa comissão é presidida por um senador, tem um deputado que é relator. O deputado relator da medida provisória 876, ele foi um deputado muito solícito à causa de desburocratização que a MP encarnava. Então, ele acolheu várias emendas que ele mesmo incluiu coisas muito boas no texto em termos de desburocratização. O deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro.
Só que uma das emendas que ele acolheu foi uma emenda do deputado Alexis Monteiro, do Partido Novo de São Paulo. Era uma emenda que acabava com o vocalato nas juntas comerciais, né? Foi uma medida, foi uma emenda que o DREI apoiou, e o Ministério da Economia apoiou, não por nada pessoal, mas porque a gente entende que seria um passo importante em termos de modernização das juntas comerciais, né? No entanto, essa emenda gerou muita polêmica, gerou muita reação das entidades de classe que indicam os vogais, e isso atrapalhou muito a tramitação da medida provisória. A medida provisória acabou demorando muito a chegar a um consenso para levar no plenário. Quando faltava uma semana e meia, o Rodrigo Maia falou: agora eu não coloco mais nada na pauta, porque senão vai travar a reforma da Previdência, e ele queria aprovar a reforma da Previdência antes do recesso. E aí ele foi muito sincero e disse assim: não vou colocar a medida provisória nenhuma mais. E ele não leu a medida provisória no plenário da Câmara, e ela caducou. Ela não chegou nem a ser discutida, porque, mais uma vez, me perdoa o juridiquês, se uma medida provisória ela é lida em plenário, ela trava a pauta. Ela vai ter que ser discutida até ser aprovada ou rejeitada e não volta mais nada. E é óbvio que a oposição ia usar isso para tentar barrar a reforma da Previdência. Ia ficar criando emenda, discutindo a medida provisória só porque ela ia travar a pauta e não ia votar a reforma da Previdência. Então a medida provisória de 76 caducou. Ela perdeu sua vigência. No entanto, Deus fecha uma porta, abre outra, né? Estava exatamente no período de aprovação do relatório da MP 881 na comissão mista. A MP 881 era um pouco mais antiga, então ela ainda estava na fase lá da comissão mista. A gente conseguiu pegar o texto da MP 876, tal como aprovado na comissão mista dela, e incorporar na MP 881, sem a parte da extinção dos vogais, para não dar polêmica de novo, né? Então a gente só tirou aquilo, pegou tudo que tinha de bom na MP 876, colocou na MP 881, ficou lá no artigo 14, todas as alterações na lei 8934. Então a MP 881 salvou a MP 876, incluiu ainda mais regras de desburocratização. Deve ter muita gente da junta aqui, né? Ou não? Ou muita gente que atua no âmbito da junta e tal. Só para você ter uma ideia, acaba com a taxa da CNE, portanto, acaba com a necessidade de preenchimento daquela figura esdrúxula da FCN, acaba com o NIRI, não tem mais NIRI, não faz sentido você ter 2 cadastros, uma duplicidade de cadastro, que era totalmente desnecessário, até porque ninguém sabe o que é NIRI. Né? Chega na rua para a pessoa mesmo que é NIRI, ela vai cair correndo. Né? Todo mundo sabe que é um CNPJ. Tem que ser um cadastro só, da mesma forma como hoje. Não sei se vocês sabem, tá? É uma medida dessa Secretaria Especial de Desburocratização também, do início do ano. Hoje no Brasil tem um decreto que diz que o CPF tem que ser o número único exigido. Não pode exigir mais nada, é só CPF. Assim como é nos Estados Unidos. Lá é o Social Security, né? Não tem. Brasil não. É CPF, identidade, carteira de trabalho, reservista, tipo de eleitor, PIS-PASEP, né? E assim vai. Não, é só CPF. Então no âmbito das empresas é só CNPJ. Acabou NIRI. Alguém falou aqui, acho que o secretário da Fazenda que mencionou aqui, uma situação que estavam pedindo tudo de novo a alguém, ele falou: pô, mas a gente já tem uma base de dados, tem um artigo agora na lei 8934 que diz que as informações meramente cadastrais serão levadas a registro automaticamente se elas puderem ser obtidas em outras bases de dados de órgão público. Isso é sensacional. Se o governo já tem suas informações em alguma outra base de dados, ele não pode ter exigido de novo. Ele se vai buscar naquela outra base de dados. Né? Então, mais regras de desburocratização foram inseridas na medida provisória e houve também na medida provisória 881 aquela regra que talvez é a que mais esteja gerando dúvida na cabeça de vocês, que é o artigo 3º, inciso 1º, que diz que é direito de toda pessoa agora exercer atividade econômica de baixo risco, tá? Conceito que até então não existia no ordenamento jurídico brasileiro, muita gente acha que existia, mas não existia.
as leis, tanto da Redecim quanto a lei complementar 123, não falavam baixo risco, falavam quando o grau da atividade não for alto, né? O que é bem diferente. Né? Agora não, a ANP fala expressamente em baixo risco e diz que nesses casos não se pode exigir nenhum tipo de ato público de liberação, alvará, licença, nada. Né? A pessoa apenas vai ter que fazer uma registração comercial, óbvio, e os cadastros tributários e tal, mas não vai precisar de alvará, licença, etc., de vigilância sanitária, bombeiro, meio ambiente, nada. Né? O exercício da atividade econômica é livre. Essas foram medidas importantes. O que é que o DREI também já fez ainda esse ano? Vou falar aqui rapidamente, tá? Primeiro, não me deram tempo, viu? Então se preparem. De repente, de tempo se levanta, dá uma espreguiçada aí, porque eu sou palastrão e eu vou falar um bocado. A IN 54 foi a nossa primeira IN desse ano. Foi uma IN que alterou, só fez um ajuste em virtude da aprovação de uma lei que foi sancionada pelo governo no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano. Essa lei foi sancionada. Essa lei alterou dispositivos do Código Civil, reduziu o quórum de deliberação para destituição de administrador de sociedade limitada e também disse que na exclusão extrajudicial de sócio por justa causa de sociedade limitada, quando a sociedade tem 2 sócios só, não precisa convocar a assembleia e reunião. O que era meio óbvio, né? Imagina, vamos convocar a reunião. Diga, qual é a reunião que você quer? Não, deixa eu ver aqui que eu vou te expulsar. Então vamos deliberar. Eu voto a favor, e você, eu voto contra. Não, eu ganhei, eu sou majoritário, você está expulso. Então assim, não faz esse sentido. Então, o que é que a gente fez? Por que eu coloquei isso aqui é importante? Uma das metas da nossa gestão lá no DREI é regulamentar, por meio dos normativos, o que precisa ser regulamentado o mais rápido possível. Se vocês perceberem aí, a IN é de 17 de janeiro de 2019. A lei ela foi sancionada, acho que dia 2 ou 3 de janeiro. Então, aí, em aproximadamente 15 dias, nós já publicamos a edição normativa. Né? Essa eu ainda achei muito. Eu já disse lá para o pessoal que a gente tem que ser mais rápido ainda na hora de editar as edições normativas, para dar segurança jurídica, tanto para os analistas, advogados das outras comerciais, que tem que decidir esse processo diariamente, quanto para os próprios empreendedores. Né? A IN 55, que a gente corrigiu um erro jurídico que existia no Manual de Registro da EIRELI, que não permitia a constituição de EIRELI por incapaz, o que não fazia sentido, porque a EIRELI é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade limitada, conforme o artigo 980A, parágrafo 6º do Código Civil, e como na limitada pode ter sócio incapaz, é óbvio que na EIRELI também pode ter um titular incapaz. Basta que o capital esteja integralizado, na EIRELI isso já é obrigatório, que ele seja representado ou assistido e que ele não exerça o poder de administração. Aí ele nomeia um terceiro administrador. Então a gente corrigiu esse erro jurídico que existia no Manual de Registro da EIRELI. A IN 56, que a gente alterou as normas relativas a estrangeiro. A nova lei de imigração é de 2017. Então estava bem atrasado. Assim que eu cheguei lá, que eu soube que o DREI ainda não tinha regulamentado, eu pedi a máxima urgência. Então a gente, aí em março, já publicou a IN que ajustou as regras sobre participação. Porque hoje a nova lei de imigração mudou muita coisa, no status de refugiado, não existe, o estrangeiro não precisa mais de visto permanente para uma série de coisas, facilitou muito a vida do empresário, do estrangeiro, principalmente o que quer ser empresário. A IN 57, essa foi uma das melhores INs, eu acho, que a gente publicou esse ano em termos de desburocratização. Havia uma norma, havia uma IN no DREI, que dizia que nos processos digitais, e vocês, quem atua no âmbito da junta sabe que a maioria das juntas hoje já está 100% digital, né? Você faz tudo digitalmente. A IN do DREI exigia um certificado A3, né? Que é o mais caro. E não fazia sentido você não permitir o certificado A1, ou mesmo o certificado em nuvem que tem hoje, que são muito mais baratos, né?
E aí muita gente falou assim, mas André, na época que a gente colocou a IN no curso da pública, foi lá, o pessoal do ICP Brasil foi lá, né, falar comigo, não faça isso, que esses certificados não são tão seguros quanto o A3. Eu falei, meu amigo, nós burocratas, a gente não tem que ser babado do empresário. A escolha, a relação de custo-segurança, quem tem que fazer é o empresário. Se o empresário quer pagar menos com um certificado digital, que ele sabe que dá menos segurança, é uma escolha dele, não cabe a mim. Eu não sou empresário. Essa é uma escolha que está dentro do âmbito de liberdade empresarial. Se existem outros certificados que também são do ICP Brasil, que estão à disposição do mercado e que são muito mais baratos, por que eu vou permitir que eles usem? Né? Então a gente alterou ele, hoje qualquer certificado, ainda não é o ideal, tá? Ainda não é o ideal. Muita gente pergunta assim, André, o que é que você tem contra a ICP Brasil? Me perguntaram isso ontem. O que é que você tem contra o ITI? Eu não tenho nada contra ele. Quer dizer, nem sei se não tem. Mas o que me incomoda hoje no Brasil é que a gente está tentando, principalmente no âmbito do serviço público e nas relações privadas também, digitalizar ao máximo os procedimentos e sempre a gente fica preso ao monopólio do ITI ICP Brasil. Sempre que você tem alguma coisa de digitalização, tem que ser certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Tem que ser certificado digital. Por quê? Porque é que a gente não reconhece hoje, estamos em 2019, uma infinidade de tecnologias que permitem a assinatura digital e o uso de processos digitais de forma muito segura. Algumas vezes até de forma mais segura do que por meio de certificado digital. Hoje a gente tem biometria digital, facial, blockchain e tantas outras tecnologias que podem ser usadas. Então eu não tenho problema nenhum com certificado digital. Se quem quer usar certificado digital, use. Eu só quero que as pessoas não fiquem presas nesse monopólio e que se permita tanto ao gestor público quanto ao particular o uso de outras tecnologias de validação de processos digitais. É isso, esse é meu ponto, né? Esse é meu ponto. Eu tenho tido uma certa dificuldade de me fazer entender, principalmente o pessoal do ITI, que são o governo também, né, do governo federal, mas a gente tem batido cabeça porque talvez eu não esteja me fazendo entender para eles. Então, meu problema, eu não tenho nada contra o certificado digital, desde que ele não seja imposto, desde que você permita ao empreendedor e ao gestor público outros meios de a validação do processo digital. Vou dar um exemplo para você. No âmbito do governo federal, todos os processos são assinados no SEI, né, do sistema que a gente tem. Todas essas IEs aí, ó, que eu aprovo, fui eu que assinei, né, essas IEs. Eu não assino com certificado digital. É login e senha. É login e senha. Não tem certificado digital. Normalmente só quem usa certificado digital se for a assinatura de ministro, tal, do próprio presidente, eu acho que tem, né? Todas essas IEs eu assinei com login e senha. Entendeu? Então hoje você tem, até o próprio sistema do login e senha, você tem hoje forma de você dar mais segurança com o que eles chamam de 2FA, né, autenticação em 2 fatores. Já viram isso? Você tem, às vezes, no seu banco, você digita a sua senha, aí ele vai, mandei uma mensagem para você no seu celular. Aí chega um SMS, um token no seu celular, né? Aí você tem 4 números, você digita lá, o cara olha para a janela, aí passa um avião com outro número, digita aquele número, você digita, né? E aí o cara, qual é a próxima agora? Meu Deus do céu, porque é tudo para saber se é você mesmo, né? Então são formas. Então hoje existem várias tecnologias, blockchain, pessoal. Blockchain, muito mais seguro, inclusive, né? Então, assim, reconhecimento facial. Tem forma hoje que você vai assinar, tem programas hoje que mandam um QR Code, você vê e ela vai ser você. Reconhecimento facial, não é você mesmo, não pode assinar aí. Então esse é o meu ponto, tá? A IN 58, que foi outra coisa que estava bem atrasado, a participação de fundo de investimento e participação de sociedades limitadas. Havia juntas comerciais que não permitiam, outros permitiam de um jeito, outros permitiam de outro jeito, então havia uma maior confusão. Então a gente regulamentou isso, dizendo não pode, FIP ser sócio de sociedade limitada, e a gente diz como é que tem que ser, né? É o FIP que é sócio, ele é representado pelo seu administrador, por sua visão, pessoa jurídica, está lá bem regulamentado na IN 58. A IN 59, que simplificou o procedimento de autorização para abertura de filiais estrangeiras no Brasil. Esse aí eu vou falar com mais calma, porque eu tenho muito orgulho dessa IN. Foi o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil existe uma regra super, ultra, mega, power, blast, absurda,
que é uma regra que diz que empresa estrangeira, porque ela tem filial no Brasil, precisa de autorização do presidente da República. Tá? Enfim, essa regra está lá ainda, enquanto não foi revogada. O presidente da República nunca assinou nada, ele sempre delegou essa tarefa. Geralmente ele delegava isso ou para o ministro da Casa Civil, ou para o próprio, na época era o MDIC, o ministro do Desenvolvimento e dos Comércios, que era o órgão ao qual estava ligado o DREI. Por quê? Porque, segundo a lei, quem instrui esses processos, esses pedidos de autorização de abertura de filial estrangeira no Brasil, é o DREI. Aí, assim que eu cheguei lá, eu perguntei, como é que dura esses processos? Aí as meninas falaram lá, esses processos duram em média 45 a 60 dias. Mas por quê? Como é esse processo? Não, é o seguinte, a empresa que quer abrir filial, ela vai construir um procurador aqui no Brasil, aí ele vem aqui no DREI, né, e traz toda a papelada. Aí a gente analisa aqui, faz um checklist lá, vê se está tudo ok. Sempre está, viu? É só uma formalidade. Aí tem um funcionário aqui carimba folha por folha, e às vezes tem desse tamanho de folha assim, carimba folha por folha, né? E aí a gente liga para eles, manda e-mail, aí eles vêm aqui, pegam e levam para a junta comercial onde vai ser essa filial da empresa estrangeira no Brasil. E demora muito por quê? Porque o DREI instruía, aí mandava para a Conjur, né, a consultoria jurídica do Ministério, a consultoria do Ministério tem que dar o parecer, aí ia para a Secretaria Executiva, vai para o gabinete do ministro, para o ministro assinar, depois voltar. Então, 60 dias, 45, 60 dias. O que é que a gente fez? Primeiro, pedimos delegação de competência para o DREI. Chegamos para o ministro e falamos, ministro, 100% dos processos são todos autorizados, é só uma formalidade, cara crachá aqui, não tem nada mais, delega isso aí para a gente. Então houve uma portaria de subdelegação, agora quem faz essa autorização é o próprio DREI, né, o diretor do DREI. E o que é que a gente fez? A gente digitalizou todo o procedimento. Hoje o procedimento é todo digitalizado. A empresa entra no site do GovBR, né, agora é o portal 1 do GovBR, que foi lançado semana passada, né, tem lá o link e tal, ele vai lá, preenche tudo, faz o upload dos documentos, isso chega numa caixinha lá do DREI, tem uma funcionária lá que cuida disso, ela faz o checklist, está ok, ela já elabora a portaria de autorização, eu assino. Hoje, se o processo chega de manhã, à tarde a portaria está assinada. Se o processo chega de tarde, outro dia de manhã a portaria está assinada. Então nós reduzimos aí esse tempo aí de 60 dias para meio-dia ou um dia no máximo. Ok? Então isso foi uma medida importante. Tem pouco impacto, pessoal, porque é pouco o número de filiais por ano, acho que sei lá, 30, 40 e tal, mas foi uma medida importante que a gente adotou. A IN 60, que regulamentou aquela declaração de autenticidade para advogado contador, a IN 61, que regulamentou a constituição da ESC, a empresa simples de crédito, e teve um apoio, uma participação fundamental no SEBRAE, não só na aprovação da lei, como hoje. Hoje a gente já tem aí pelos números que eu recebi, mais de 2.000 ESCs registrados no Brasil, e a lei é recente. Né? Não comprem o discurso, muita gente chegou para mim na época, vocês regulamentaram a agiotagem, foi? Não comprem esse discurso é um discurso construído pelo sistema financeiro, pelos bancos, que são um cartel fortíssimo no Brasil, que precisa ser desmantelado, extremamente protegido por uma regulação de uma autoridade regulatória que é completamente capturada, que é o Banco Central. Então essas iniciativas como a ESC, como já foi há décadas a criação das factories, ou como foi recentemente a regulamentação do crowdfunding, ou como foi recentemente a regulamentação do investimento anjo, são formas importantes de você facilitar o acesso a crédito para micro e pequenos empreendedores, tá? A lei da ESC, ela é bom o fato de existir a lei da ESC, mas a lei em si é muito ruim, porque os bancos conseguiram, com o lobby deles, criar uma série de restrições à atuação da ESC. Só pode atuar no município, nos municípios vizinhos, só pode emprestar o limite do capital social, não pode captar recursos de terceiros, né? Não pode ter filial, não pode até o faturamento, passar de 4.800.000 não é mais só pode emprestar para quem é MEI, empresário individual, sociedade limitada, OIL, uma série de restrições
criaram para as coitadas das ES. Mas mesmo assim elas vão ter um papel importante, a gente regulamentou. A IN 62, que regulamentou o registro automático, hoje, se você vai constituir uma EIRELI ou uma sociedade limitada, você vai ser empresário individual. Se você utilizar o instrumento padrão, que é disponibilizado por todos os sistemas informatizados das juntas comerciais, o registro é automático. Protocolou, já sai do CNPJ. A análise de exigências é feita depois. E que não vai dar exigência, porque se você está usando o modelo do contrato padrão, não vai dar exigência. Né? A IN 63, que regulamentou a sociedade limitada unipessoal, está gerando uma série de equívocos, viu, pessoal, nas juntas. As juntas já estão achando que a sociedade limitada unipessoal é uma nova espécie de sociedade. Não é. É uma limitada. A diferença é que agora pode ter um sócio só. Pode ter uma pessoa só. Mas é uma limitada. É uma limitada, como qualquer outra. Aí eu já soube que tem junta, por exemplo, não permitindo denominação em sociedade limitada unipessoal. Por quê? É uma limitada. A limitada pode usar firma ou denominação. Então, né, a gente regulamentou a sociedade limitada unipessoal e veio com muito atraso para o Brasil. Essas duas outras INs aí são INs que dizem respeito mais apenas às juntas comerciais mesmo, questões administrativas. Nós revogamos porque nós entendemos que eram INs que o DREI não tinha competência para ter editado, porque a lei diz que o DREI só tem ingerência sobre as juntas na parte técnica, né? E essas eram INs que tratavam de matéria administrativa. Por isso a gente revogou essas INs dentro desse processo de revisão normativa. E finalmente a IN 66, que é a IN que vai, em breve, quando o sistema estiver pronto, ele já vai estar pronto aí em setembro, vai simplificar de forma assim nunca antes imaginada o processo de abertura de filiais no Brasil. Isso vai ser muito importante para a empresa de varejo, que às vezes abre no mesmo ato, abre a matriz e com 30 filiais no Brasil inteiro, né? Espalhadas aí pelo Brasil. Hoje isso é super burocrático, né? Porque tem que cada junta vai ter a filial, vai ter uma análise, às vezes a junta da matriz vai ser de um jeito, a junta da filial vai ser de outro jeito e tal. Agora não, a análise vai ser só na junta da matriz. Só na junta da matriz. E ela vai apenas informar as juntas onde vai ter filial. Então, ou seja, no mesmo ato você vai conseguir fazer a abertura da matriz de 30, 50, 100 filiais se você quiser, né? Isso vai ser extremamente importante, principalmente para certos setores da economia. Aqui, pessoal, eu repito, eu não tenho nenhum tipo de vinculação partidária, nem afinidade com nenhum partido político, pelo contrário. Mas eu faço questão de mostrar isso aqui, porque em menos de 6 meses, para mostrar que a gente está no caminho certo e que a agenda de desburocratização não é da boca para fora, medida de um departamentinho, como vocês viram aí, que é um departamento da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, do Ministério da Economia, departamento muitas vezes esquecido, desconhecido por muitos. Foi motivo de 3 tweets presidenciais, 3 postagens do presidente nas redes sociais, o que nos orgulha e mostra que a gente está no caminho certo. Foi tweetada foi publicada a MP 876, que acabou sendo salva, como eu disse a vocês. Quando foi aprovada a resolução 51 do CGSIM, que regulamentou o artigo 3º, a resolução foi feita por nós lá do DREI, e eu assinei como presidente na época do CGSIM, regulamentando o artigo 3º, liberando a necessidade de alvarás para 287 finais, e finalmente aquela instrução normativa da abertura de filiais estrangeiras, Então, o nosso departamentinho tendo visibilidade, nosso departamento mostrando que realmente estamos engajados na política de desburocratização. Feitas essas longas considerações iniciais sobre o que a gente tem feito lá no departamento, vamos falar agora especificamente da MP 881,
Eu começo sempre falando da MP 881, da parte ruim. Muita gente até fala, quando eu mostrei para muitos amigos meus lá do Ministério, eu tinha preparado essa apresentação para ir para o Brasil todo aí falar da MP, ele fala, não fala disso. Não fica levantando a bola de quem critica a MP e está falando que é inconstitucional. Não, eu falo para rebater. Assim que surgiu a MP 881, muitos juristas e muitas pessoas que têm uma visão mais intervencionista e que não gostam da agenda liberal que está sendo adotada, alegaram que a medida provisória seria inconstitucional. Teria uma inconstitucionalidade formal, e aqui eu peço desculpas a vocês de novo pelo juridiquês, para as pessoas que não são eventualmente da área jurídica. Toda medida provisória ela tem que ser relevante e urgente, né? O presidente da República pode editar medidas provisórias só quando há relevância e urgência. Porque a regra é que as leis são feitas pelo parlamento, né? Por projetos de lei ou do próprio parlamento ou de quem tem competência para iniciar o projeto de lei, como o Poder Executivo. Mas o presidente da República pode, excepcionalmente, editar medida provisória quando há relevância e urgência. Então, muita gente falou que não havia os requisitos de relevância e urgência. O que é que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, eu acho que poucas vezes teve uma medida provisória tão relevante e urgente quanto essa. Pelos números que eu mostrei a vocês aqui no início da minha fala, né? Não há nada mais relevante e urgente do que recuperar a economia brasileira. E há estudos diversos, e há cases, né, internacionais que demonstram que adotar medidas de liberdade econômica ajuda a recuperar a economia do país e acelera o ritmo de recuperação desse país. Não é? Se vocês duvidam que liberdade econômica, que mais liberdade econômica tira um país de situação de crise, de pobreza e tal, olhem para o que era o Singapura, Hong Kong 40 anos atrás, olhem o que são hoje. Né? E outros países que tiveram também a adoção bem sucedida de agendas de liberdade econômica, como foi o caso do Chile, aqui na América do Sul, como foi o caso da Nova Zelândia, né? E tantos e tantos e tantos outros exemplos. Ao contrário, aqueles países que adotaram não por uma agenda de liberdade econômica, mas uma agenda de reforço do Estado, principalmente na economia, a gente sabe o que é que tem acontecido. Né? Os nossos irmãos aí estão passando pela situação que estão passando, e a Venezuela está aí há quanto tempo já agonizando por acreditar em outra via, né? Não a via do mercado, mas a via do Estado. E a gente acredita na via do mercado. Né? Então, medidas pontuais de liberdade econômica produzem sim o efeito de recuperar a economia brasileira, e até mesmo no curto prazo. E mais, o Supremo Tribunal Federal já disse várias vezes que a análise dos requisitos de relevância e urgência de uma medida provisória cabe ao presidente da República, é uma análise discricionária. É ele que cabe avaliar se é relevante ou urgente ou não. Se ele está editando é porque ele acha que é. O Supremo Tribunal Federal já disse isso várias vezes. Né? E só julga inconstitucional a medida provisória nesse caso quando há uma flagrante teratologia, o que não é o caso dessa medida provisória. Aqui só alguns julgados do STF que ele disse isso, e um excerto ali que ele diz isso claramente. Eu não vou cansá-los com a leitura. Né? Quanto à constitucionalidade material da medida provisória 881, essa para mim é mais inegável ainda. A base de toda a medida provisória 881 é o que? A livre iniciativa. E a nossa Constituição Federal, ela coloca a livre iniciativa não como princípio constitucional. Mais do que isso, a livre iniciativa está prevista na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 4º, como fundamento da República, e no artigo 170, caput, como fundamento da ordem econômica. Então, é mais do que isso. A gente, às vezes, pensa que a nossa Constituição não é uma Constituição liberal no campo econômico, porque a gente fala muito do caráter social da nossa Constituição, que é muito forte também, o artigo 5º, os direitos fundamentais, os direitos sociais, previstos no artigo 7º e tal. Mas, no âmbito econômico, a nossa Constituição tem um viés liberal, eu diria até acentuado, se comparado com as outras constituições da nossa história recente. Né? O Brasil tem várias constituições. Tanto que a Constituição de 88 foi a Constituição que fez a década de 90 no Brasil, que é a década que os críticos chamam a década do neoliberalismo e tal, as privatizações,
toda a reforma administrativa do Estado brasileiro, que foi empreendida lá nos governos FHC, era tudo com base na Constituição de 88. Né? Então, a medida provisória apenas pega esse valor da livre iniciativa, que está lá consagrado constitucionalmente, e dá a ele um tratamento infraconstitucional. Se você parar para pensar, isso é algo que ninguém olha, mas vá no artigo 170 da Constituição, que é o artigo que trata dos princípios constitucionais da ordem econômica no Brasil. Todos os incisos do artigo 170, que trata dos princípios, têm um tratamento infraconstitucional. Está lá, é princípio constitucional, defesa do consumidor. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor, uma lei. Defesa da concorrência. A gente tem uma lei de defesa da concorrência. Proteção do meio ambiente. A gente tem uma lei de proteção do meio ambiente. Favorecimento para microempresa e empresa pelo porte. A gente tem uma lei. O único valor que está ali no artigo 170, que não tinha até hoje um tratamento infraconstitucional detalhado, era a livre iniciativa. O único que não tinha o que a gente chama de norma de reforço, né? A Constituição coloca lá, mas às vezes a gente precisa de uma lei dizendo mesmo que a Constituição diz para reforçar aquilo. O único que não tinha era a livre iniciativa. A medida provisória corrige com bastante atraso esse problema do nosso ordenamento jurídico, né? Outra coisa, a medida provisória foi editada com base na competência da União para editar normas gerais de direito econômico. Isso está lá no artigo 24 da Constituição Federal, não há dúvidas quanto a isso. E a medida provisória não tratou de assuntos que a medida provisória não pode tratar. É direito processual, direito tributário, financeiro. Há ressalva expressa num dos parágrafos lá do artigo 1º, dizendo que ela não se aplica a direito tributário, não se aplica a direito financeiro e tal, né? Como é que a medida provisória foi estruturada? A medida provisória ela tem o que eu chamo de espinha dorsal, que está nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º. Esses são os artigos que representam assim, a estrutura basilar da medida provisória que vai virar lei. O artigo 2º trata dos princípios, o artigo 3º faz aquela declaração de direitos de liberdade econômica, o artigo 4º e o artigo 5º, ambos, né, juntos, criam regras para controle da regulação estatal. Então vamos lá. Primeiro o artigo 2º, ele estabelece, está faltando um princípio aí, porque foi um princípio que não estava no texto original da medida provisória, entrou depois, eu esqueci de incluir no slide, mas é o princípio que eu mais gosto, eu já falo. Mas quais são os princípios que estão lá? Presunção de liberdade de iniciativa, está lá. A liberdade como uma garantia no exercício da atividade econômica. É o que já diz a Constituição no artigo 170, parágrafo único. Pouca gente conhece esse artigo, mas sabia que a nossa Constituição tem um artigo que diz assim, que é livre no exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização do poder público, salvo nos casos previstos em tal. A Constituição já diz isso. Então, é o que eu chamar, e é uma norma de reforço. É porque às vezes a coisa está tão esquecida lá que a gente precisa dizer de novo para lembrar. A presunção de boa-fé do cidadão, a Letícia falou muito bem isso aqui, e não é só a gente que fala, Letícia, o TCU, num estudo extremamente completo, que foi publicado há uns 2 anos, sobre desburocratização e eficiência na máquina pública, o TCU colocou como princípio fundamental de qualquer política de desburocratização e eficiência a boa-fé do cidadão, o reconhecimento da boa-fé do cidadão. Pessoal, num país minimamente civilizado, é o cidadão que desconfia do Estado e não o Estado que desconfia do cidadão. No Brasil, a lógica é invertida. Aqui, para você se relacionar com o Estado, é você que tem que juntar uma série de documentos, provar que é você, provar que é ele, provar que você não é picareta, uma série de coisas. Porque o Estado desconfia de você até onde ele pode. Agora, você, na relação com o Estado, não pode desconfiar nem um pouco, né? Aquela é uma relação de poder extremamente desigual. Qualquer política de desburocratização, ela tem que ser comprometida com a inversão dessa lógica. É o Estado que tem que confiar no cidadão. E o cidadão é que tem que ter todos os pés atrás em relação ao Estado. Né?
E é isso que a gente faz na medida provisória, ao reconhecer a boa-fé do cidadão. Aqueles que procuram ajuda comercial para abrir uma empresa, aqueles que vão lá na Receita Federal ou na Secretaria de Fazenda Estadual para abrir lá seu talão de nota, o que for, para começar a empreender, aquele que vai lá pedir um alvará na prefeitura, ou que vai nos órgãos fiscalizadores, não são criminosos não, na sua imensa maioria. É gente de bem, a gente está querendo trabalhar, a gente está querendo empreender, a gente está querendo contratar outras pessoas, fornecer produtos e serviços para seus semelhantes. E é assim que eles têm que ser tratados, como gente de bem, gente que está ali para fazer o país crescer. O Estado não, o primeiro contato do Estado com o empreendedor geralmente é como se estivesse lidando com um criminoso. Você precisa provar que não é um criminoso para o Estado começar a lhe tratar bem. E isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar urgentemente. Então, reconhece a boa-fé do cidadão. Ali está a intervenção mínima, porque era a redação original, mas no final ficou intervenção subsidiária do Estado, né, na atividade econômica, que é uma medida que também se coaduna com a Constituição. A Constituição Federal diz que o exercício da atividade econômica no Brasil cabe à iniciativa privada. O Estado só faz isso em situações excepcionais, né? E o quarto princípio, que eu esqueci de colocar ali, mas que é o que eu mais gosto, é o reconhecimento da vulnerabilidade do cidadão perante o Estado. Pessoal, isso é histórico no direito brasileiro, no direito administrativo brasileiro. Uma lei expressamente diz que a relação entre Estado e cidadão é uma relação de poder desigual e o cidadão é a parte vulnerável dessa relação. Assim como o Código de Defesa do Consumidor faz, por exemplo, na relação fornecedor e consumidor. O consumidor é a parte vulnerável. Assim como a legislação trabalhista faz com o trabalhador e o empregador. O trabalhador é a parte hipossuficiente. Agora, na relação com o Estado, nós somos a parte vulnerável. Nós não, eu sou burocrata, né? Vocês, empreendedores, os cidadãos, são a parte vulnerável. Princípios importantíssimos que vão, com certeza, com o tempo, fundamentar uma série de julgados, uma construção de uma jurisprudência em favor do cidadão, em favor do empreendedor nas relações contra o Estado, né? Vocês não têm noção a dificuldade que foi passar essas regras na medida provisória. A quantidade de burocratas que tentaram boicotar essas regras lá no âmbito das discussões na esplanada dos ministérios. As coisas que a gente teve que ouvir, né, nós estávamos lá defendendo, embora sejamos burocratas, estávamos lá defendendo o cidadão e o empresário brasileiro. As coisas que a gente teve que ouvir de colegas nossos que lutaram até o último segundo para não aprovar essas regras de presunção de boa-fé, de vulnerabilidade do cidadão, né? Coisas assim que era para ter registrado para lançar um livro. O artigo 3º é, sem dúvida, o artigo mais importante da lei, disparado. É aquele artigo que inicialmente eram 10 incisos, agora são 12, né? Que são os famosos direitos de liberdade econômica, é a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Uma coisa muito importante que é preciso destacar sobre esse artigo é o seguinte: aqui não tem jabuticaba, né? Que é aquela coisa, é invenção brasileira. O burocrata pensou lá que não existe lugar nenhum no mundo, tal, o cara criou ali na cabeça dele. Não. Tudo que está aqui no artigo 3º é fruto de reclamos legítimos do empresariado brasileiro e baseado em experiências exitosas internacionais, né, nas melhores práticas internacionais. Então, liberação de alvarás para atividades de baixo risco, né? É assim em qualquer lugar civilizado do mundo. Você cria uma matriz de risco e você divide as atividades, o que é alto risco, o que é médio risco, o que é baixo risco, até para você melhor administrar os seus recursos humanos e logísticos em termos de fiscalização. Você focar no que é importante, no alto risco, ter uma atuação mais tranquila quanto às atividades de médio risco e não se preocupar com a atividade de baixo risco, né?
Então você estabelecer uma matriz de risco e dizer, ó, atividade de baixo risco, aquelas pessoas que querem empreender atividade de baixo risco, deixe empreender, né? E é desses empreendedores que muitas vezes nascem grandes empresas. Como é que nasceram muitas das grandes empresas americanas? Uma garagem, uma casa, né? Porque lá existe uma cultura do livre empreendimento, né? Uma economia que respeita o empreendedor. Já eu volto a esse assunto. No Brasil tem uma outra coisa que a gente precisa aprender com os Estados Unidos. No Vale do Silício, né, o famoso Vale do Silício, lá, quando os grandes investidores, os investidores anjos, os grandes fundos de private equity que buscam empreendimentos para investir, já ter falido uma vez é algo bom. No Brasil, você faliu uma vez, meu amigo, desculpa, mas nessa encarnação não dá mais para você. Você vai ser perseguido pelo fisco e pela Justiça do Trabalho como se você fosse um criminoso que praticou o crime mais hediondo que você consiga imaginar na sua cabeça agora. O resto da vida. Você não vai poder ter uma conta no banco, você não vai poder ter um bem no seu nome, você não vai poder fazer nada. Porque no Brasil existe essa cultura. Faliu uma vez, você é a pior pessoa no mundo. Como assim? Você foi para o Brasil e faliu? Nossa, sai de perto de mim. Os Estados Unidos ter falido uma, duas vezes é algo bom. Né? Na hora que o investidor vai, ele sabe, esse cara já é arriscado, já empreendeu, já deu, aprendeu com certeza com muitos erros que ele cometeu. Então não é um neófito. Eu prefiro investir num cara que já faliu duas, três vezes do que um cara que nunca nem empreendeu. Não. Liberdade de horários. Essa foi uma regra que estava lá e ainda ficou. A regra que caiu foi aquela que permitia trabalho ao domingo. Essa caiu, né? Infelizmente, mas caiu. Essa liberdade de horários se manteve. Essa é uma regra importantíssima. Eu acho que isso não acontece aqui na capital, mas em muitas cidades do interior, você vai, shopping não abre dia de domingo, supermercado não abre dia de domingo, uma série de atividades importantes para as pessoas não abrem no domingo. Você precisa saber por quê. É porque o empresário não quer abrir? É porque os funcionários não querem trabalhar? Não. É porque muitas vezes acordos de empresas com os sindicatos de trabalhadores fazem um lobby lá para não permitir, que é com o objetivo de impedir a concorrência de pequenos mercados, né, de pequenos centros comerciais. São normas que visam, na verdade, a proteger certas empresas da concorrência dos pequenos, gerando um prejuízo em termos de bem-estar social para a comunidade. Então, a medida provisória agora não mais alberga esse tipo de medida. É livre, quem quiser abrir no domingo pode abrir. Concessionário de veículo, por exemplo, vai poder abrir no domingo. Que é a melhor coisa do mundo, que é a hora que você tem para comprar, para olhar carro, final de semana, né? Se você quer comprar um carro. O dono da Jato Motors disse que só com essa medida ele vai gerar mais de 10 mil empregos no Brasil, com a possibilidade de abrir dentro do domingo. Né? Liberdade de preços. É uma regra que é meio óbvia, né? Sempre ter preço livre. Mas no Brasil, um país que já teve tanta experiência aí de tabelamento de preço, plano Sarney lá, dependente, eu sei que estou vendo muita gente jovem aqui que não vai lembrar, mas o Brasil tem um passado, né, da Sunab, né, em que a gente às vezes precisa reforçar também certas coisas óbvias, como o fato de que preços devem ser livres. Né. Efeito vinculante administrativo. Isso é uma medida importantíssima de eficiência da administração pública. Hoje, às vezes o que acontece? Fulano, vou dar um exemplo, isso acontece às vezes na junta comercial, nas juntas comerciais. Vou dar um exemplo, eu era procurador da junta comercial do Distrito Federal, antes de ser diretor do DRE. Chega um caso para mim lá uma vez, era o seguinte, era uma empresa familiar, uma sociedade limitada, 4 sócios. Pai, mãe, filho e filha. Aí, por uma medida de reorganização societária, provavelmente sugerida por uma empresa de consultoria que eles contrataram, contador, etc., eles estavam mudando, estavam fazendo o seguinte, cada um estava constituindo uma EIRELI, e as EIRELI é que iam entrar como sócios na sociedade, não iam ser mais eles sócios do serviço.
Beleza, sem problema nenhum. Né? Então eles fizeram a constituição de 4 EIRELI e a alteração do contrato social. Cada EIRELI, cada ato constitutivo de EIRELI caiu para um analista diferente. Pessoal, era o mesmo, só mudava o nome, tá? Era o mesmo, a mesma pessoa, é igual, só mudava o nome da pessoa. Um foi aprovado, o outro teve 3 exigências, o outro teve 5 exigências, o outro teve 12 exigências. E cada um diferente da outra. Isso é muito ruim para o empreendedor e é muito ruim em termos de segurança jurídica. Né? Então, o que é que a medida provisória diz? Ela diz que hoje, agora, se a administração pública decidir de um jeito para fulano, ela não pode decidir de forma diferente para ciclano, se estiverem presentes as mesmas circunstâncias. Né? Para quem é do direito, isso é algo que a gente já conhece no âmbito do direito. Né? Quando você julga, você vai lá citar, está defendendo o seu caso, fala assim: Excelência, já há precedentes aqui na mesma situação, já decidiu assim e tal, e se esses precedentes vêm lá de uma cor superior, está simulado e tal, isso vincula os demais órgãos julgadores. Né? Então a gente trouxe esse efeito vinculante, que já é muito conhecido no âmbito do processo judicial, para o processo administrativo. Tá? Proteção contra normas defasadas e permissão de testes de produtos. Essas são 2 regras que vão impactar de forma muito positiva no âmbito das startups. Né? A proteção contra a norma defasada. Às vezes você tem uma norma lá que foi editada há 15 anos, quando o mercado era de um jeito, o mercado já mudou, surgiram novas tecnologias, surgiu uma série de coisas diferentes, aqueles produtos já estão sendo comercializados de forma totalmente diferente, mas a autoridade regulatória fica proibindo com base naquela norma lá. Então agora, se o particular demonstrar que aquela norma está defasada, juntar aí vai ter, o regulamento vai dizer como é que se caracteriza essa defasagem da norma, ele vai poder exercer atividade, mesmo havendo aquela norma infralegal contrária. E a permissão de teste de produtos, que é fundamental também. Se você vai abrir essas startups, por exemplo, se elas precisam fazer teste de produtos ou serviços, se elas tivessem que percorrer todo o caminho normal de uma empresa, ou ela ia desistir no meio do caminho, ou ela ia ter tantos custos associados a isso que o negócio dela não ia dar certo. Essa regra, inclusive, ela está bem casada com a Lei Complementar 167, que foi aprovada recentemente, quando a medida provisória já estava em tramitação, inclusive. Que essa Lei Complementar 167 é a mesma que criou a ESC, a Empresa Simples de Crédito, ela também criou o Inova Simples. Não sei se vocês acompanharam essa mudança legislativa. Que é nesse mesmo sentido. Você pode hoje criar uma empresa, um CNPJ, pelo sistema da Rede Sim, rapidamente, só para fazer teste de produto e tal, para ver se está certo. Né? Com o objetivo de fomentar o surgimento de startups. Aprovação tácita. Agora, toda vez que você for pedir ato de liberação de alguma coisa, o poder público vai ter que lhe dar um prazo, ele mesmo vai estabelecer aquele prazo, e se ele não cumprir o prazo que ele mesmo estabeleceu para analisar, tacitamente aprovado. Tacitamente aprovado. Isso é uma regra importantíssima, não só de eficiência da administração pública, como de combate à corrupção. Porque aí evita que a pessoa sempre no processo, esperando, até que você chegue lá e ofereça alguma coisa para ele. Né? E, finalmente, a digitalização de documentos. As juntas comerciais vão gostar disso, não só as juntas, mas uma série de outros órgãos públicos e empresas privadas. Agora, a medida provisória diz que documento físico que for digitalizado ou microfilmado, nos termos de regulamento, já está para ser aprovado, o decreto, você vai poder, aquilo vai ter validade de documento físico, você vai poder descartar os documentos físicos. Então, eu não sei como é o caso da junta comercial do Espírito Santo, mas tem junta comercial que tem um imóvel à parte só para guardar documento. Né? E empresas também que acabam tendo isso, porque a legislação às vezes exige e tal. Então, essa vai ser uma norma importante de redução de custo, tanto para órgãos públicos quanto para empresas privadas. Né? Então, a fogueira de São João, ano que vem, já está bem garantida. E vai ter muito papel para queimar. Né?
O artigo 4º, que trata das garantias de livre mercado, basicamente é um artigo que contém o poder de regular do Estado, primeiro criando a figura do abuso regulatório estatal, algo inédito, né? Então o Estado agora, na hora de regular, ele tem que tomar uma série de cuidados, sob pena de se caracterizar como uma regulação abusiva, que pode até eventualmente responsabilizar quem editou aquela regulação. Então há uma série de regras que o Estado não pode regular. Não pode criar regulação para criar reserva de mercado, não pode criar regulação que aumente os custos de transação sem demonstrar necessidade, que crie obrigação sem sentido. Salvo engano, teve um lugar no Brasil, aqui já está com a febre dos patinetes, já, né? Então, que é sensacional, né? Você fica esperando eternamente que o poder público dê uma solução para a mobilidade urbana, e você sabe que isso nunca vai acontecer. Quem é que está resolvendo o problema da mobilidade urbana no mundo todo? O mercado. Primeiro, com a criação dos aplicativos de transporte, que revolucionaram o sistema de transporte de pessoas, e agora com o surgimento de patinete, bicicleta, essas coisas, você pega no meio da rua, sai andando, agora já tem carro também assim, ou seja, o mercado. Dá liberdade para os empreendedores, cria um ambiente regulatório favorável, que ele se sinta seguro para investir, que as soluções vão surgir, né? Então, teve um lugar que o juiz lá deu uma liminar para exigir capacete para patinete, né? A liminar foi derrubada. Aliás, liminar não, teve um lugar que editaram uma lei. São Paulo foi Rio. Aí uma liminar do juiz afastou a aplicação da lei. E foi citada já a MP, que já estava valendo. Por quê? Porque você criava uma regulação sem demonstrar estudos técnicos que demonstrassem a necessidade dela. Porque é o seguinte, por que está pedindo capacete? Tem algum estudo dizendo que as pessoas estão caindo, batendo a cabeça? Não. Então não tem porquê. Era claro que era uma lei fruto de um lobby, provavelmente da indústria, para vender capacete. Então hoje você tem regras que contêm esse abuso do poder regulatório. Isso combate o que os americanos chamam de crony capitalism, que é aquele capitalismo de laços, né? Capitalismo de conchavo, que é o capitalismo em que o poder público se associa aos grandes empresários, né? Para lascar o resto da população. A captura regulatória, quando os empresários do setor capturam o regulador e o regulador passa a criar regulação só para beneficiar aqueles empresários, restringindo concorrência e tal. No Brasil, o que a gente mais tem é mercado regulado em que a agência reguladora é totalmente capturada. Aviação civil, telecomunicações, energia elétrica, petróleo e gás, transporte público, vigilância sanitária. A maioria dessas agências reguladoras são capturadas pelos regulados. As grandes empresas dominam e toda a regulação é criada com o objetivo de restringir o surgimento de novos concorrentes, né? Então, essas regras, ao reduzirem o poder regulatório, combatem esse tipo de prática. E é óbvio que diminui a corrupção também. O artigo 5º estabeleceu a necessidade de análise de impacto regulatório no direito brasileiro. Então, toda a regulação agora vai ter que ser precedida de um estudo para demonstrar por que é necessária aquela regulação. Esse estudo você vai ter que fazer, peraí, quais são os ganhos que a gente vai ter com essa regulação, quais são os custos que vão ser gerados, esses custos superam os benefícios que vão ser gerados, não, vai ter que ter um estudo para regular. E mais, depois que for criada a norma regulatória, você analisa a norma um tempo depois, um ano depois, por exemplo, para ver se ela está produzindo os resultados que ela disse que ia produzir, sob pena dela ser revogada, né? Isso não acontece no Brasil. Primeiro, no Brasil se legisla sem dado nenhum, sem consultar dados, sem fazer estudo, nada. Até uma ideia lá, tem um professor escreveu uma tese, no direito é muito isso, o cara vai lá, vira lei. Nunca fizeram estudo para saber se aquilo é necessário, se tem. E mais, depois que a lei é feita, partir para outra. Ser feita aquela lei, não pode aí. Porque depois de um ano, por exemplo, novo CPC.
O novo CPC surgiu aí, disseram que ia fazer para isso. Tem estudo para o CPC para ver, reduziu a litigiosidade, reduziu o número de processos, acelerou o tempo de tramitação de recursos e tal. Cadê os estudos? Para saber se realmente é, se não, revoga. Porque você tinha que estar dizendo que vai fazer isso. Se não está fazendo, por que eu vou manter essa regra? Então, a análise de impacto regulatório é algo extremamente importante, é algo que qualquer país civilizado faz há muito tempo. Tá? Nos Estados Unidos já se faz isso desde o início dos anos 80. Né? Aliás, no Brasil já se faz análise de impacto regulatório também. Né? Várias agências regulatórias já fazem e tal. Mas hoje está agora numa norma geral, também vai ser regulamentado por um decreto. Né? E, finalmente, a gente teve, está chegando no fim já, eu só falei que ia falar demais. A gente teve as alterações no Código Civil, né? Artigos 49A e 50 do Código Civil, que alteraram as regras sobre desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá. Para aqueles que não são familiarizados com esses termos, não são da área jurídica. Quando você explora uma atividade por meio de uma pessoa jurídica, isso é algo extremamente importante, reconhecido inclusive pela OCDE. Né? Por quê? Porque exercer atividade por meio de uma pessoa jurídica permite ao empreendedor segregar risco. Dizer, não, eu estou investindo R$1 milhão nesse negócio. Se der errado, eu vou perder R$1 milhão. Mas tudo que eu já construí na minha vida, meus bens pessoais, talvez, não vão ser atingidos. Porque quem estava exercendo a atividade não era eu, era a pessoa jurídica que eu criei. Eu coloquei R$1 milhão lá. Então, o ordenamento jurídico de um país, ao permitir que os empreendedores empreendam por meio de pessoas jurídicas, no caso do Brasil, também de sociedades empresárias, limitadas, SA, uma ideia, é uma forma de você dizer assim para o empreendedor, empreenda, pode empreender, porque se der errado, você só vai perder o que você investiu. É uma regra de proteção do investimento privado. E isso funciona como um catalisador, como um estimulador do empreendedorismo. Tá? Isso é dito pela OCDE, pessoal. Ok? Só que existem países que respeitam essas regras. Existem países que não respeitam essas regras. A regra existe, mas chega lá na hora, o juiz pega e manda executar o bem do sócio. No Brasil, a regra é que a sociedade é que responde pelas suas dívidas, o sócio não responde pela dívida da sociedade. Mas existe o artigo 50 lá do Código Civil que diz que quando houver abuso no uso da pessoa jurídica, o juiz pode mandar executar os sócios. Né? Essa regra é para ser essa regra é para ser de aplicação excepcionalíssima. Só que não é assim que acontece no Brasil. Tem um professor da Fundação Getúlio Vargas, chamado Bruno Salama, que ele escreveu um livro excelente há alguns anos, chamado O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, em que ele faz um longo estudo histórico que mostra como a responsabilidade limitada, tal como ela foi pensada lá no início do século passado, ela não existe no Brasil há muito tempo. Os juízes, eles hoje mandam executar os sócios por qualquer motivo. Isso na justiça do trabalho, principalmente. Se trabalho, se você é sócio de uma sociedade limitada, você tem 1%, nunca teve poder de administração, sei o quê. Se aquela sociedade não pagar a dívida trabalhista, pode ter certeza, mano, sua vida acabou. Você vai viver um inferno na Terra. Né? Então, o que é que a medida provisória fez ao alterar esses artigos 49A, ao criar o artigo 49A e alterar o artigo 50? Ela deu um tratamento mais detalhado a essa regra de desconsideração da personalidade jurídica para evitar a insegurança jurídica que havia antes, né, e que atingia principalmente pequenos e médios empresários. Porque quem é grande empresário consegue pagar bons advogados, recorre até o STJ, até onde for, e às vezes ganha, muitas vezes ganha. Mas o pequeno e médio empresário, meu amigo, ele não tem às vezes dinheiro para pagar os custos de advogados, nem os custos do processo para chegar no STJ, né? Então ele é que sofre com essas desconsiderações que aconteciam aí à torta direito no Brasil. Então o objetivo foi só dar mais segurança. E mais, aqui também não se inventou muita coisa não. O que é que a gente fez? A gente pegou a jurisprudência do STJ e colocou lá. Vou dar 2 exemplos para vocês. Eu sei
Primeiro, a lei não era clara sobre quem deve ser atingido se o juiz mandar desconsiderar a pessoa jurídica. Ela não era clara. Agora a lei diz claramente que você só pode atingir os bens do sócio ou do administrador que se beneficiou direto ou indiretamente do abuso da pessoa jurídica. Isso era algo que o Tribunal, o STJ já decidia. Tem vários acordos do STJ nesse sentido. A gente só colocou agora na lei. Mas por que, André? Repito, porque nem todo empresário consegue chegar com o seu processo até o STJ. Entendeu? Outra regra que a gente colocou lá, que grupo econômico, o mero fato de as empresas participarem de um grupo econômico não significa que vai ter confusão patrimonial e, portanto, pode executar qualquer um. Né? Que era algo que os tribunais também já tinham jurisprudência consolidada. Agora está na lei. Por que, André? Porque muitos empresários não conseguem chegar nesses tribunais superiores e se beneficiar dessa jurisprudência. Então agora está na lei. Tá? Então, o objetivo aqui foi proteger os empreendedores, proteger o investimento, tornando o ambiente econômico brasileiro menos hostil a quem quer empreender. O artigo 113 do Código Civil foi alterado para estabelecer algumas regras de interpretação dos negócios jurídicos. Né? O objetivo aqui foi principalmente o seguinte: dar mais liberdade contratual aos empresários. No Brasil, contrato ainda é muito regulado pelo Estado. Você não pode contratar isso, não pode contratar aquilo. E aí, às vezes, isso gera uma insegurança muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem um contrato de uma empresa brasileira com uma empresa internacional, estrangeira. E esse contrato prevê lá uma cláusula de arbitragem. Geralmente as empresas estrangeiras exigem cláusula de arbitragem. Porque aí, se tiver litígio, não vai para o judiciário de nenhum dos países, vai para um tribunal arbitral, que elas vão escolher. Né? E aí, beleza, está tudo bem no contrato, até que um dia surge um problema. Aí as empresas vão brigar. Aí a empresa estrangeira fala, então vamos para a arbitragem. Aí a empresa brasileira entra na justiça brasileira, dizendo assim, olha, essa cláusula arbitral aqui, ela é nula. Porque ela devia estar escrita em negrito, devia estar em destaque, eu tinha que ter feito uma rubrica do lado dela, porque segundo o artigo tal, da lei tal do Brasil, não sei o quê. Aí o juiz vai lá e diz assim, essa cláusula é nula. Não vai para a arbitragem não, vai para o judiciário brasileiro. Vai explicar isso para o investidor estrangeiro. O cara diz, diga, você pediu para falar comigo? Sim, então. Aquela outra empresa lá, ele entrou na justiça brasileira. Aí o cara falou, não, mas a gente não colocou a cláusula de arbitragem? Não, então, mas a justiça brasileira disse que a cláusula não vale não. Aí o cara disse assim, não, então beleza, mas você recorre, seu juiz devia estar doido no dia. Não, então a gente recorreu, mas o tribunal também disse que a cláusula não vale não. Esse cara nunca mais vai botar um centavo no Brasil. Né? Porque se você não dá segurança jurídica para os contratos, não tem investidor que queira investir no país desse. Não tem. Né? Então, tanto as mudanças do artigo 113, quanto as mudanças nos artigos 421 e 421A foram nesse sentido. Foram de dar mais liberdade contratual e limitar a intervenção do Estado nos contratos. Né? O contrato foi firmado, o contrato tem que ser cumprido. A revisão é excepcional. Né? Esse foi o objetivo. Além de outras regras, por exemplo, a gente colocou lá no artigo 113, todos os incisos do artigo 113, a regra do contraproferente, que é uma regra conhecida no mundo todo e que já existia no Brasil, mas só para contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele contrato que as partes não negociam. Quando as partes já têm um contrato pronto e você só assina, só concorda ou não, né? No Brasil já se dizia o seguinte, no contrato de adesão, se tiver alguma cláusula ambígua ou contraditória, você vai interpretar favoravelmente a quem? A quem aderiu, porque não foi ele que escreveu a cláusula. A gente colocou agora que essa regra vale para todo o contrato. Se houver qualquer ambiguidade no contrato, a interpretação vai ser desfavorável a quem escreveu o contrato. Se for possível identificar isso. Aí é matéria de prova. Se você conseguir identificar quem foi que troca de e-mail, quem foi que redigiu aquela cláusula, se aquela cláusula está sendo discutida, a interpretação vai ser desfavorável para quem
escreveu a cláusula, é a regra do contraproferente. Isso é importantíssimo encontrar. Artigo 980A, parágrafo 7º. O Paulo Jufoso me perguntou, André Aireli, o que é que aconteceu? Porque foi criada a sociedade limitada unipessoal, né? Então muita gente falou assim, por que não acaba com a Aireli? E faz sentido, porque a Aireli é uma jabuticaba. A Aireli é uma mega jabuticaba brasileira, daquela bem bonita, né? Ou não? Né? Ah, não, bonito que eu falar que é muito jabuticaba, no sentido ruim, que ela é uma. A Aireli, o que é que acontece? Há muito tempo já se devia ter criado a Sociedade Limitada Unipessoal no Brasil. E aí, quando foram finalmente criar mesmo, criaram a Aireli. O brasileiro falou assim, o mundo todo faz Sociedade Limitada Unipessoal, mas nós somos o Brasil. O Brasil não precisa seguir. Vamos criar a Aireli. A Aireli é uma coisa tão estranha que nem o nome dela as pessoas ainda chegaram a um consenso. Né? Eu falo Aireli, mas ele fala Aireli. E um dia eu estava dando uma palestra dessa no Paraná, aí alguém me veio e falou assim, eu falei, não, porque tem gente que fala Aireli, outros Aireli, como é que vocês falam? Aí tem um cara que falou assim, eu falo Aireli. Quer dizer, então nem consenso quanto ao nome daquela estrovenga você tem, né? Então, a Aireli foi uma mega jabuticaba que foi criada no Brasil, em vez de terem criado a Sociedade Limitada Unipessoal. E a Aireli, por mais que ela tenha tido um papel importantíssimo no Brasil, teve mesmo, né? Ela tem uma série de problemas. O titular da Aireli, quando for pessoa física, só pode constituir um Aireli. Uma regra que não faz absolutamente nenhum sentido. Eu juro, eu já tentei entender o sentido dessa regra. Eu estou desde que a regra surgiu, eu estou tentando entender. Eu nunca vou conseguir entender o sentido dessa regra. Né? É como se fosse uma regra que condena o empreendedor a não se desenvolver, a não crescer. Né? Eu tenho um negócio, abri uma lanchonete, estou indo bem pra caramba, tudo. Aí amanhã surgiu outro negócio para abrir, sei lá, uma loja de roupa. Aí eu quero abrir o direito. Não, não pode. Não pode. Não pode, além disso. Mas aí eu posso ser empresário individual nessa outra, abrir essa? Pode. Mas deixa eu ser Aireli de novo, porque uma Aireli é legal, porque eu não preciso de sócio, não preciso de nada. Não pode. Não existe. Né? Não faz nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. A Aireli tem a regra do capital mínimo, né? Que fazia sentido na redação original da lei. Por quê? Porque ela exigia o capital mínimo de 6 salários mínimos, mas o parágrafo 4º dizia que a responsabilidade do titular era só pelos... que as dívidas da Aireli só eram executadas no patrimônio da Aireli, não podiam ser executadas no patrimônio titular de forma nenhuma. Ou seja, não caberia em tese desconsideração da personalidade jurídica da Aireli. Seria uma contrapartida ao fato de você exigir capital mínimo. Só que o parágrafo 4º foi vetado pela Presidente da República na época. E como não existe veto parcial, você não podia vetar só a exigência de capital mínimo que estava no CAPT. Você teria que vetar o CAPT todo. Eles não podiam vetar o CAPT todo, porque era criar a Aireli. Aí vetaram o parágrafo 4º, o CAPT ficou mantido. Então a Aireli ficou com a exigência de capital mínimo, mas sem a contrapartida. É por isso que ninguém até hoje entendeu a exigência de capital mínimo. Porque ela tinha um sentido na redação original. O que é que a gente fez? A gente restaurou o parágrafo 4º, que agora tem o número 7º. Agora é o parágrafo 7º. Ou seja, a Aireli volta a ter uma suposta proteção patrimonial maior. Por que eu falo suposta? Porque para que o texto passasse, a gente teve que colocar no final assim, salvo caso de fraude. E aí vamos ver como é que os juízes vão interpretar isso. Porque se os juízes entenderem que aquele salvo caso de fraude ali é desconsideração da personalidade jurídica, aí acabou-se. Continua tudo igual. Né? Mas enfim, então muita gente perguntou, por que não extingue a Aireli, já que criou a limitada unipessoal? No PLV aprovado na comissão mista, a Aireli tinha sido extinta. Mas quando foi para plenário na Câmara, o texto voltou e acabou aprovando o PL. Tem problema isso? Não tem, pastor. Não tem. Você
só tem uma opção a mais, o empreendedor. Se ele quiser constituir ele constitui. Se amanhã os empreendedores entenderem que sociedade limitada unipessoal é melhor e ninguém constituir mais EL, qual o problema dela estar lá escrita na lei? Há quanto tempo estão previstas na legislação brasileira as sociedades em comandita simples e em comandita por ações? Está lá. Ninguém constitui. Né? Se um dia alguém quiser constituir, constitui. Está lá, não tem problema, está lá. Entendeu? Limitado unipessoal, né? Infelizmente, algumas outras regras importantes para limitadas que tinham entrado no PLV aprovado na comissão mista acabaram caindo no plenário, que era a possibilidade de limitar emitir debênture, que seria sensacional e que caiu, infelizmente. Seria mais uma forma de você permitir acesso a crédito para pequenos e médios empreendedores, como a ESC, como o crowdfunding e tal, infelizmente caiu. E a outra regra que falava expressamente que cotas preferenciais podiam não dar direito de voto e tal, etc. Porque hoje o DRE já admite cota preferencial, mas há ainda uma certa divergência sobre o que é que essa cota preferencial pode ou não conferir, né? E aí havia um dispositivo que regulava esse direitinho que também caiu. E finalmente as regras que criaram lá o fundo de investimento, dando mais segurança jurídica para investidores, porque permite que a responsabilidade seja limitada, estabelece de forma mais clara a responsabilidade dos gestores dos fundos e tal. Foram as regras que foram criadas no Código Civil para fundos de investimento, né? Então, não, eu estou acabando, eu já estou me avisando a lei, mas estavam me dando mais 20 minutos. Eu abro Maria, o jeito ali falou assim. Não, aí assim, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Aqui, no mais, eu só ia, na verdade, era para eu ter seguido isso aqui. Isso aqui é aquele texto da OCDE que eu falei para vocês, que ela mesma diz que é importante você exercer atividade por meio de pessoa jurídica. Aqui é aquilo ó, que eu falei que o STJ já entendia que a desconsideração só deve atingir quem se beneficiou. Aqui é outra questão que eu acabei mencionando, que no início, na redação original do MP, a gente tinha colocado que o desvio de finalidade para caracterizar abuso e autorizar a desconsideração da pessoa jurídica precisava ter a demonstração da conduta dolosa, intencional. Isso gerou uma crítica muito grande dos juristas da área do direito civil. E eles conseguiram convencer os deputados a tirar isso. Então não ficou lá a exigência de dolo. A gente detalhou o que caracteriza a confusão patrimonial, a questão do grupo econômico que eu mencionei para vocês, a interpretação dos negócios jurídicos para dar mais liberdade e reduzir a intervenção estatal, essa coisa de função social na mão de juiz, né? É uma beleza. Quer anular um contrato, não tem motivo, é a função social. Pá, é o coelho da cartola. Não é a palavra mágica. Né? A regra do contraproferente, que ó, é uma regra conhecida internacionalmente, é inclusive o artigo 4.6 do Hidroar. Né? Aqui, ó, aquelas regras de limitadas que estão em vermelho riscadas aí, são aquelas que infelizmente acabaram não passando. Infelizmente. Aqui gera outra apresentação. Enfim, essas eram as minhas extensas considerações sobre a MP 881 e sobre as medidas que temos adotado de desburocratização e liberdade econômica no âmbito do Departamento de Registro Empresarial e Integração, lá o DRE. Eu agradeço muito a paciência, a atenção de todos e fico aqui à disposição ainda para os debates, para responder as perguntas e dúvidas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado.